Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia! Bora para mais uma resenha! O Flamengo vive um momento de tensão nos bastidores que pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses. Filipe Luís, atualmente treinador do clube, tem sido o centro das especulações mais comentadas entre torcedores e jornalistas especializados. Segundo rumores ainda não confirmados oficialmente, o ex-lateral esquerdo recebeu uma proposta de um clube europeu para assumir um cargo de treinador, algo que mexe diretamente com o planejamento do Flamengo para a temporada. A notícia caiu como uma bomba na Gávea e imediatamente dividiu opiniões entre a torcida, que admira a forma como Filipe Luís tem conduzido o time, e os analistas, que tentam prever se o momento é o ideal para uma saída. O que torna essa situação ainda mais intrigante é a trajetória do treinador, que, desde que assumiu o comando do Flamengo, demonstrou uma capacidade de liderança impressionante, misturando disciplina tática com liberdade criativa para os jogadores. A possibilidade de deixar o clube carioca para encarar um desafio na Europa não é apenas uma decisão profissional, mas também pessoal. E todos os olhares estão voltados para como o Flamengo reagirá caso a negociação avance. A história de Filipe Luís, no futebol, é marcada por conquistas e uma carreira sólida como jogador, o que confere peso à sua opinião dentro e fora de campo. Ao assumir o Flamengo, ele trouxe consigo uma filosofia de jogo moderna, tentando equilibrar a tradição vencedora do clube com novas ideias que valorizam a posse de bola e a intensidade ofensiva. No entanto, rumores indicam que o clube europeu interessado não é qualquer equipe, mas uma instituição com grande tradição e recursos, capaz de oferecer não apenas um projeto esportivo sólido, mas também uma estrutura que muitos treinadores brasileiros só sonham em vivenciar. Esse tipo de proposta naturalmente desperta o interesse de profissionais que já conquistaram respeito em seu país de origem, e Filipe Luís não seria exceção. A questão agora gira em torno de negociação, timing e a capacidade do Flamengo de segurar um comandante que já se tornou símbolo do clube em tão pouco tempo. Enquanto isso, os torcedores permanecem em alerta, consumindo notícias e tentando decifrar pistas nas redes sociais do treinador e da diretoria, em uma mistura de ansiedade e esperança. O impacto de uma possível saída de Filipe Luís vai muito além do técnico em si, atingindo diretamente a dinâmica do elenco. Jogadores que se adaptaram ao estilo de jogo do treinador podem sentir mudanças bruscas em caso de substituição, afetando a confiança e a performance dentro de campo. A diretoria do Flamengo, ciente desse risco, já iniciou conversas internas sobre planos alternativos, mas nada foi oficialmente divulgado. Ao mesmo tempo, o mercado europeu segue observando atentamente o cenário, e clubes interessados sabem que o Flamengo não é apenas um time com história, mas também uma vitrine que pode valorizar qualquer profissional que se destaque ali. A saída de Filipe Luís representaria, portanto, um desafio não só para a parte administrativa do clube, mas também para a imagem internacional do Flamengo, que precisa manter a estabilidade esportiva e a confiança da torcida, mesmo diante de mudanças inesperadas. Em meio a toda essa especulação, o clima de incerteza se intensifica, tornando cada comentário e movimentação ainda mais relevantes e propícios a interpretações que podem gerar novas ondas de rumores.
Nos bastidores, a movimentação de agentes e empresários que circulam entre Flamengo e clubes europeus adiciona uma camada de complexidade à negociação. Filipe Luís, conhecido por sua postura firme e estratégica, aparentemente não se apressa em tomar decisões, o que aumenta a especulação sobre suas intenções reais. Alguns jornais e perfis especializados afirmam que a proposta europeia inclui não apenas salários atraentes, mas também autonomia total para formar sua comissão técnica e implementar um projeto de longo prazo, algo que muitos treinadores brasileiros consideram um luxo inédito. Essa combinação de fatores faz com que a possível transferência seja vista como uma oportunidade rara, e muitos analistas já começaram a discutir as implicações táticas e estratégicas caso ele decida aceitar a proposta. A torcida, dividida entre esperança de renovação no comando e medo de perder um técnico querido, observa cada movimento com atenção, transformando redes sociais em verdadeiros termômetros da situação. A pressão que um treinador enfrenta em clubes de alto nível é imensa, e no Flamengo não seria diferente. Filipe Luís, apesar de recém-chegado ao cargo de técnico, já demonstrou resiliência em lidar com desafios dentro do elenco e em situações de grande expectativa por resultados. O fato de receber uma proposta internacional, nesse contexto, pode ser interpretado de duas maneiras: como uma oportunidade de crescimento ou como um risco de instabilidade para um projeto ainda em consolidação. A diretoria precisa ponderar cuidadosamente suas ações, equilibrando a necessidade de manter a competitividade com o desejo de reter um profissional que já começou a deixar sua marca. Para os jogadores, a possível saída do treinador representa uma incógnita em relação ao estilo de jogo, ao ambiente de treino e até à química dentro do grupo, elementos fundamentais para manter a regularidade e o desempenho em competições nacionais e continentais. Enquanto os rumores se multiplicam, a narrativa sobre Filipe Luís e sua possível ida para a Europa ganha contornos dramáticos, como se fosse uma história em capítulos que a torcida acompanha ansiosa. A especulação envolve detalhes de bastidores, negociações de contrato, interesses de clubes e até possíveis implicações para a carreira de outros profissionais ligados ao Flamengo. Cada movimento é interpretado, comentado e viralizado, gerando uma atmosfera de expectativa que só aumenta a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. A verdadeira decisão, no entanto, permanece nas mãos do treinador, que precisa avaliar não apenas a proposta em si, mas o momento certo de agir e como essa escolha afetará sua trajetória, o clube que comanda e, principalmente, a torcida que já se acostumou a vê-lo como referência dentro do Flamengo. O futuro de Filipe Luís segue envolto em incerteza e intriga, e o mercado europeu observa cada passo com atenção quase cirúrgica. A proposta que teria chegado ao treinador envolve não apenas uma oportunidade de assumir um time de tradição, mas também o desafio de implementar uma filosofia própria em um ambiente totalmente novo, com expectativas elevadas e uma cultura de futebol diferente da brasileira. A decisão de aceitar ou recusar tal convite não depende apenas de aspectos financeiros ou profissionais, mas também de questões pessoais e familiares, já que mudanças para o exterior exigem adaptação completa. O Flamengo, por sua vez, precisa preparar-se para qualquer cenário, seja para convencer o treinador a permanecer ou para reagir rapidamente com alternativas que mantenham o desempenho da equipe. Nesse contexto, cada movimento,
Cada comentário público e cada rumor ganha peso, transformando a situação em um verdadeiro drama esportivo que mistura ambição, estratégia e paixão pelo futebol. O impacto de uma eventual saída de Filipe Luís pode reverberar em diferentes frentes, desde a preparação do elenco até a percepção do clube no cenário internacional. Treinadores europeus que acompanham o mercado já analisam o Flamengo como um case interessante, e a possível transferência do brasileiro seria comentada como um movimento ousado e estratégico. Internamente, jogadores e comissão técnica vivem um clima de expectativa, tentando entender quais seriam as implicações para treinamentos, estratégias e convocações. A pressão sobre a diretoria aumenta, pois ela precisa equilibrar a vontade de manter o comandante com a realidade do mercado e a necessidade de manter a estabilidade esportiva. Cada decisão tomada nesse momento é cuidadosamente avaliada, porque erros podem gerar impactos diretos no desempenho da equipe e na confiança da torcida, que é sempre um fator determinante em qualquer grande clube brasileiro. No Flamengo, a relação entre torcida e treinador sempre foi intensa, e Filipe Luís rapidamente conquistou respeito e admiração. A especulação de uma saída para a Europa gera uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por ver um profissional brasileiro sendo valorizado internacionalmente. Preocupação por imaginar a instabilidade que isso pode gerar no time e no planejamento da temporada. Especialistas em futebol já começaram a projetar cenários, desde a permanência até a substituição imediata, analisando possíveis impactos táticos e psicológicos. A mídia acompanha cada passo, alimentando o rumor com informações exclusivas ou supostas, enquanto a torcida debate incessantemente sobre a melhor solução. A narrativa se transforma em um verdadeiro roteiro de cinema esportivo, em que decisões e rumores se misturam e o desfecho permanece imprevisível. Analistas também destacam que a experiência de Filipe Luís como jogador europeu e brasileiro pode influenciar diretamente sua decisão. Ter jogado em grandes clubes e ter vivenciado diferentes culturas de futebol oferece a ele uma visão única, valorizando ainda mais seu perfil para o clube europeu interessado. A proposta recebida não se trata apenas de um contrato, mas de um projeto que envolve autonomia, liberdade de decisões e o desafio de provar que sua capacidade como treinador é compatível com sua reputação como ex-jogador de elite. Essa oportunidade, se concretizada, poderia abrir portas para outros profissionais brasileiros no exterior, transformando a carreira de Filipe Luís em um verdadeiro case de sucesso internacional. O Flamengo, por sua vez, precisa se preparar para o cenário mais complexo: a saída de um treinador querido e eficiente. A diretoria, em reuniões internas, debate estratégias de comunicação e planos alternativos para garantir que a equipe não perca ritmo nem motivação. Rumores indicam que contatos com possíveis substitutos já começaram, embora nada tenha sido oficializado, mantendo o suspense e alimentando ainda mais a especulação entre torcedores e mídia especializada. Cada movimento é observado de perto, e cada pronunciamento do treinador é interpretado como possível pista de sua decisão final, transformando redes sociais e programas esportivos em verdadeiros centros de análise de bastidores. A expectativa agora gira em torno do tempo que Filipe Luís levará para decidir.
A negociação europeia, segundo especulações, é estruturada e detalhada, oferecendo condições ideais para o desenvolvimento de um projeto esportivo sólido, mas que exige uma adaptação completa à nova realidade. Enquanto isso, a torcida do Flamengo permanece atenta, dividida entre apoiar a possível ascensão internacional de seu treinador e se preparar para o desafio de uma temporada sem a liderança que rapidamente se tornou referência. O cenário é de pura especulação, recheado de tensão, emoções e possibilidades. E a decisão final promete ser um dos capítulos mais comentados da história recente do Flamengo e do futebol brasileiro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O clima de especulação no Flamengo se intensifica a cada dia que passa e os torcedores se dividem entre ansiedade e expectativa, tentando decifrar sinais que indiquem a decisão de Filipe Luís. Enquanto alguns acreditam que a proposta europeia seja tentadora demais para ser recusada, outros defendem que ele tem a chance de consolidar seu nome no futebol brasileiro, elevando ainda mais sua reputação antes de encarar um desafio internacional. Essa dualidade reflete o dilema que muitos treinadores enfrentam ao longo da carreira: permanecer em um ambiente conhecido, seguro e querido, ou se arriscar em uma experiência inédita, mas potencialmente transformadora. A repercussão dessa possível saída também alcança a imprensa internacional, que observa atentamente o desenrolar do caso, destacando o Flamengo como um clube capaz de revelar talentos não apenas em campo, mas também na comissão técnica, ampliando a projeção do futebol brasileiro no cenário mundial. Cada comentário, entrevista ou postagem nas redes sociais passa a ser interpretado como possível pista sobre o futuro do treinador, alimentando debates acalorados e criando uma narrativa que mistura expectativa, emoção e drama, característica marcante de rumores que envolvem figuras de grande relevância no esporte. Dentro do elenco, a incerteza sobre a permanência de Filipe Luís cria uma atmosfera de tensão, mas também de mobilização. Jogadores e membros da comissão técnica buscam se preparar para qualquer eventualidade, ajustando treinos, estratégias e rotinas para manter a competitividade e o foco, independentemente da decisão do treinador. A liderança de Filipe Luís é sentida diariamente e sua ausência, mesmo que hipotética, já provoca reflexões sobre quem poderia assumir seu papel de referência dentro do grupo. Ao mesmo tempo, o clube mantém sigilo sobre negociações e possíveis contatos com o treinador europeu, o que aumenta a especulação e transforma qualquer movimento, por menor que seja, em notícia quente. Torcedores acompanham atentamente cada entrevista, cada postagem e cada declaração, tentando interpretar sinais e projetar cenários, alimentando um clima de expectativa que só tende a crescer à medida que novas informações surgem. A sensação é de que a cada dia uma nova página dessa história está sendo escrita e que o desfecho, seja ele qual for, terá repercussões profundas dentro e fora do clube. Além do impacto imediato no elenco e na torcida, a possível saída de Filipe Luís também levanta questões sobre o planejamento estratégico do Flamengo. A diretoria precisa pensar em alternativas que garantam continuidade, mantendo o estilo de jogo e a competitividade, enquanto negociações avançam ou recuam.
A escolha de um substituto adequado não é simples, pois envolve avaliar habilidades táticas, perfil de liderança, capacidade de adaptação e, principalmente, aceitação do grupo. Ao mesmo tempo, a projeção internacional do clube está em jogo. Uma decisão mal conduzida pode gerar instabilidade, afetar a imagem do Flamengo no exterior e até influenciar futuras contratações. O cenário atual transforma o Flamengo em uma espécie de epicentro de especulações, onde cada detalhe é analisado e cada rumor amplificado. Torcedores e analistas acompanham atentamente, conscientes de que a decisão de Felipe Luiz não é apenas sobre ele, mas sobre o futuro do clube, do elenco e da própria narrativa do futebol brasileiro no cenário global, tornando essa história um verdadeiro thriller esportivo, cheio de tensão, emoção e imprevisibilidade. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!